Esta é a jornada completa da Bíblia, começando no momento em que Deus trouxe a luz à existência e terminando com a visão de um novo céu e uma nova terra. É a história mais poderosa já contada, atravessando os tempos e mostrando como Deus sempre estendeu a mão para trazer as pessoas de volta para Ele. Você vai conhecer líderes corajosos e inimigos ferozes, ver maravilhas inacreditáveis e entender como cada palavra de Deus se torna realidade. Desde o jardim tranquilo, onde Adão caminhava, até Jesus entregando sua vida, da arca construída por Noé, até as visões de João. Cada parte aponta para o grande plano de resgate que muda o mundo. No início só existia Deus. Não havia luz, nem planetas, nem espaço. Apenas silêncio total e escuridão sem fim. Então, algo incrível aconteceu e mudou a eternidade. O livro dos Começos diz com clareza: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No começo, a terra não tinha forma e era vazia. A escuridão cobria tudo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Durante 6 dias, Deus criou tudo usando palavras. Primeiro veio a luz, depois o céu, a terra firme e os oceanos. As plantas começaram a crescer. O sol e a lua foram colocados no céu. E todo tipo de animal encheu a terra, o mar e o ar. Ao final de cada dia, Deus via o que havia feito e dizia que era bom. Mas o 6º dia foi diferente. Nesse dia, Deus fez a escolha mais importante. Ele disse: vamos fazer o ser humano parecido conosco, refletindo a nossa imagem. Eles vão cuidar dos peixes, das aves, dos animais e de todas as criaturas da terra. Assim, Deus criou o ser humano para refletir a si mesmo. Ele os fez parecidos com ele. Criou o homem e a mulher. Diferente do restante da criação, que foi feita apenas com palavras, o primeiro homem foi moldado com cuidado. Outra parte de Gênesis conta: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivo. Esse homem, chamado Adão, foi separado de todas as outras criaturas porque recebeu o sopro de vida de Deus. E Deus não o deixou em qualquer lugar. Ele preparou um lugar especial, o Éden. Gênesis mostra esse momento. O Senhor Deus plantou um jardim no Oriente, num lugar chamado Éden, e ali colocou o homem que havia formado. Deus fez crescer todo tipo de árvore, árvores lindas e que davam alimento. No centro do jardim havia 2 árvores especiais, uma que dava vida e outra que trazia o conhecimento do bem e do mal. Adão tinha tudo o que precisava, mas algo ainda faltava. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer alguém que seja ideal para ele. Deus trouxe todos os animais para Adão dar nomes, mas nenhum deles era um verdadeiro companheiro. Deus então teve uma resposta maravilhosa. Como está escrito em Gênesis, o Senhor fez Adão cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus retirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Usando essa costela, Deus formou uma mulher e a trouxe até Adão. Ele ficou muito feliz ao vê-la. Ela era parecida com ele e ele a chamou de Eva. A vida no Éden era cheia de paz e alegria, mas havia uma regra bem clara. De acordo com Gênesis, o Senhor deu esta ordem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comer, certamente morrerá. Mas tudo mudou quando apareceu uma serpente. Esse animal era muito esperto e enganou Eva, fazendo-a duvidar de Deus. Gênesis descreve a serpente como o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo Senhor. Ela perguntou à mulher: foi mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Suas palavras foram distorcidas para confundir Eva, fazendo-a questionar o que acreditava. A serpente continuou: vocês não vão morrer de verdade. Deus sabe que, se comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir.
Vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. O fruto parecia delicioso e a ideia de se tornar sábia era muito tentadora. Então, como diz Gênesis, quando Eva viu que o fruto parecia bom, saboroso, bonito e cheio de promessas, ela o pegou e comeu. Ela deu também para Adão, que estava com ela, e ele comeu. Naquele momento, tudo mudou. A pureza deles desapareceu e pela primeira vez sentiram vergonha. Quando ouviram Deus caminhando pelo jardim, tentaram se esconder. Mas ele já sabia o que havia acontecido e os chamou. Como está escrito em Gênesis, o Senhor chamou o homem. Onde você está? Adão respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. Então me escondi. Deus perguntou. Quem te contou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? Adão apontou para Eva e também para Deus, dizendo que foi a mulher que ele lhe deu. Eva culpou a serpente, mas nenhuma desculpa apagava o que tinham feito. Então, Deus deu uma consequência para cada um. A serpente passaria a rastejar, Eva sentiria dor ao ter filhos, Adão teria que trabalhar duro para conseguir alimento, e a morte passou a fazer parte da vida. Mesmo assim, Deus foi bondoso. Fez roupas para eles e prometeu que um dia alguém venceria a serpente para sempre. Adão e Eva então deixaram o Éden e começaram uma nova vida, criando filhos em um mundo diferente. O primeiro filho deles foi Caim. Quando ele nasceu, Eva disse, com a ajuda do Senhor, trouxe um homem ao mundo. Mais tarde, ela teve outro filho, chamado Abel. À medida que cresciam, seguiram caminhos diferentes. Abel cuidava dos animais, enquanto Caim trabalhava com a terra. Quando chegou a hora de honrar a Deus, cada um levou uma oferta. O livro de Gênesis explica que Caim apresentou parte das colheitas que havia plantado, enquanto Abel levou as melhores partes dos primeiros animais do seu rebanho. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Isso deixou Caim profundamente irritado e cheio de raiva. Vendo sua reação, Deus falou com ele. Por que você está tão irritado? Por que está com esse semblante abatido? Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se recusar, tome cuidado. O pecado está à espreita, pronto para dominar você. Mas você precisa aprender a vencê-lo. Mas Caim não levou o aviso a sério. Sua inveja cresceu até que ele cometeu algo terrível. Um dia, Caim disse a Abel, vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim se virou contra o irmão e o matou. O primeiro assassinato registrado na história. Mais tarde, quando Deus perguntou onde estava Abel, Caim mentiu e respondeu, sou eu o guardião do meu irmão? Mas Deus já sabia a verdade. Ele disse, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão está clamando para mim desde a terra. Por causa do que Caim fez, Deus declarou uma punição. Agora a terra está amaldiçoada por sua causa. Ela recebeu o sangue do seu irmão e você não conseguirá mais cultivá-la como antes. Caim teve que sair e viver como um andarilho. Ainda assim, Deus colocou uma marca de proteção nele para que ninguém o matasse. A vida continuou. E Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Eva disse que Deus havia lhe dado esse filho no lugar de Abel. Mais adiante, Gênesis apresenta a linhagem da família que veio de Adão através de Sete, até chegar a um homem chamado Noé. Naquele tempo, as pessoas viviam centenas de anos. Algumas passaram dos 900. Com o passar do tempo e o aumento da população na Terra, também cresceu a maldade. Os pensamentos e ações das pessoas se tornaram constantemente maus. Deus viu o quanto a humanidade havia se corrompido e ficou triste. Então decidiu começar de novo. Mas havia um homem diferente, Noé. Segundo Gênesis, Noé era justo, íntegro e andava com Deus, mesmo em um mundo cheio de trevas. Por isso, Deus escolheu salvar Noé e sua família. Ele deu a Noé instruções especiais para se preparar para o que estava por vir.
Deus disse a Noé: vou acabar com toda a humanidade, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Destruirei tanto as pessoas quanto a terra. Construa para você uma embarcação de madeira de cipreste, com divisões internas e revista com betume por dentro e por fora. Essa embarcação, ou arca, era enorme, cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Deus também mandou que Noé levasse um casal de cada tipo de animal, além de 7 pares dos animais puros e das aves. Então veio a mensagem final de Gênesis. O Senhor disse: entre na arca, você e toda a sua família, pois tenho visto que apenas você vive de maneira justa entre esta geração. Mesmo que construir uma arca tão grande parecesse estranho, ainda mais sem sinal de água por perto, Noé confiou em Deus e fez exatamente tudo o que ele ordenou. Então, como Gênesis descreve, no 600º ano da vida de Noé, no 17º dia do 2º mês, algo extraordinário aconteceu. A água jorrou das profundezas da terra e a chuva caiu dos céus por 40 dias e 40 noites sem parar. As águas subiram cada vez mais, até cobrirem as montanhas mais altas. Gênesis nos conta o que aconteceu depois. Todos os seres vivos que habitavam a terra morreram. Aves, animais domésticos, feras selvagens, criaturas rastejantes e todos os seres humanos. Tudo o que tinha fôlego e vivia em terra firme desapareceu. Tudo foi destruído. Pessoas, animais, aves e seres rastejantes. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca foram salvos. Noé e sua família ficaram na arca por mais de 1 ano, até que as águas baixaram lentamente. Finalmente, a arca repousou sobre uma montanha chamada Ararat. Noé soltou aves para verificar se a terra já estava seca, e quando uma pomba voltou com uma folha de oliveira fresca no bico, ele soube que as águas estavam indo embora. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar para adorar a Deus. Ele pegou alguns dos animais e aves puros e os ofereceu como sacrifício queimado. Deus se agradou da adoração de Noé e fez uma promessa eterna. Segundo Gênesis, Deus disse a Noé: faço uma aliança duradoura com você. Nunca mais um dilúvio destruirá todos os seres vivos. Nunca mais as águas cobrirão toda a terra. Depois, Deus disse: aqui está o sinal da aliança que faço entre mim, você e todos os seres vivos. É uma promessa para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco-íris nas nuvens, e ele será o lembrete desta aliança entre mim e a terra. Após o dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos descendentes e as pessoas começaram a se espalhar novamente. Mas elas não se espalharam como Deus havia mandado. Preferiram ficar todas juntas num só lugar. Gênesis conta que o mundo inteiro falava uma só língua e usava as mesmas palavras. O povo teve uma ideia ousada. Disseram: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Em vez de pedras, usaram tijolos e os uniram com betume. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim, seremos importantes e não seremos espalhados pelo mundo. Eles queriam uma torre tão alta que tocasse o céu, achando que isso os tornaria famosos e os manteria unidos. Mas Deus desceu para ver o que estavam fazendo e não gostou do orgulho deles. Em Gênesis, Deus disse: se eles começaram a fazer isso como um só povo, com uma só língua, nada será impossível para eles. E continuou: vamos descer e confundir a língua deles para que não consigam mais se entender. Então Deus confundiu a fala deles e eles não conseguiam mais se entender. Gênesis diz: assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso, o lugar foi chamado de Babel, porque ali Deus misturou a linguagem de toda a terra. A partir desse momento, as pessoas se espalharam em todas as direções.
Esse foi o início das diferentes línguas e nações e preparou o caminho para o próximo grande plano de Deus. Na cidade de Ur vivia um homem chamado Abrão, que seguia o único Deus verdadeiro, mesmo quando a maioria ao seu redor adorava ídolos. Um dia, Deus falou com Abrão e fez uma promessa impressionante. Em Gênesis, Deus disse: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei seu nome famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados." Essa foi uma promessa maravilhosa de Deus, tornar o nome de Abrão grande e abençoar o mundo todo por meio dele. E o que Abrão fez? Gênesis diz: "Então Abrão partiu, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele." Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens e servos, e seguiu em direção a uma terra desconhecida. Quando chegaram a Canaã, Deus apareceu a ele mais uma vez. Gênesis diz: "O Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra aos seus descendentes." Abrão então construiu um altar ali para honrar a Deus. Mas havia um problema. Deus prometeu transformar a família de Abrão numa grande nação. Só que ele e Sarai não tinham filhos e já estavam ficando velhos. Abrão falou com Deus sobre sua preocupação. Como Gênesis relata, Abrão disse: "Senhor, o que podes me dar se continuo sem filhos? Quem herdará tudo o que tenho é Eliezer de Damasco." E completou: "O Senhor não me deu descendência, então um dos meus servos acabará sendo meu herdeiro." Então Deus levou Abrão para fora e mostrou o céu cheio de estrelas. Deus disse: "Olhe para o céu e tente contar as estrelas, se é que pode. Assim será o número dos seus descendentes." Abrão confiou no que Deus disse, e Deus considerou sua fé como justiça. Mesmo com o tempo passando e nenhum filho nascendo, Abrão e Sarai continuaram sem filhos. Um dia, Sarai disse a Abrão para ter um filho com sua serva, Agar, o que era um costume comum naquela época. Gênesis 16:15 conta que Agar deu à luz um filho e Abrão o chamou de Ismael. Mas Ismael não era o filho que Deus havia prometido. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente e deu-lhe um novo nome. Gênesis 17:5 explica: "Você não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, pois eu o fiz pai de muitas nações." Deus também mudou o nome de Sarai para Sara e disse que ela teria um filho, mesmo com 90 anos. Gênesis 18:10-14 diz que um dos visitantes falou: "Voltarei por volta desta mesma época no ano que vem, e sua esposa Sara terá um filho." Sara estava atrás da tenda, escutando. Abraão e Sara já eram bem velhos, e ela não podia mais ter filhos. Ela riu baixinho e pensou: "Agora que estou velha, e meu marido também, será que ainda posso ter essa alegria?" Mas o Senhor disse a Abraão: "Por que Sara riu e duvidou que poderia ter um filho? Existe algo difícil demais para o Senhor? Voltarei no próximo ano e Sara terá um filho." Como está em Gênesis 21:1-3, Deus fez exatamente o que havia prometido. Sara ficou grávida e teve um filho, mesmo na velhice de Abraão. Ele deu ao menino o nome de Isaque. Isaque era o filho prometido, mas Deus ainda tinha mais uma prova para Abraão. Gênesis 22:1-2 diz que Deus chamou Abraão, que respondeu: "Aqui estou." Então Deus disse: "Pegue seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá até a terra de Moriá. Lá, ofereça-o como sacrifício em um dos montes que eu lhe mostrarei." Abraão obedeceu, mas quando levantou a mão, um anjo chamou do céu: "Abraão, Abraão!" Ele respondeu: "Aqui estou." E o anjo disse: "Não machuque o menino.
Não faça nada com ele, disse a voz. Agora sei que você realmente teme a Deus, pois não me negou seu único filho. Deus, então, providenciou um carneiro para o sacrifício, e por causa da fé de Abraão, ele o abençoou ainda mais. Com o passar do tempo, Isaque cresceu e Abraão arranjou para que ele se casasse com uma mulher chamada Rebeca. Mais tarde, em Gênesis 25:21, lemos que Isaque orou a Deus, pedindo que Rebeca tivesse filhos, pois ela não conseguia engravidar. Deus ouviu sua oração e Rebeca ficou grávida. Mas algo estranho aconteceu durante a gestação. Gênesis 25:22-23 explica: os gêmeos lutavam dentro dela e ela perguntou: por que isso está acontecendo? Então foi perguntar ao Senhor, e ele respondeu: 2 nações estão crescendo dentro de você. Elas se tornarão 2 povos distintos. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando os bebês nasceram, o primeiro era ruivo e muito peludo. Por isso o chamaram de Esaú. O segundo saiu segurando o calcanhar do irmão. Por causa disso, deram a ele o nome de Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar. Gênesis 25:27-28 descreve como eles cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso e gostava de estar ao ar livre. Já Jacó era tranquilo e ficava mais em casa. Isaque preferia Esaú porque gostava de carne de caça, mas Rebeca amava mais Jacó. Um dia, Esaú voltou da caçada exausto e com muita fome. Naquele momento, Jacó estava preparando um ensopado. Em Gênesis 25:29-34, lemos o que aconteceu em seguida. Esaú disse: me dê um pouco desse ensopado vermelho. Estou morrendo de fome. E Jacó respondeu: antes me venda seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, respondeu Esaú. De que me servem esses direitos agora? Mas Jacó insistiu: jura que vai me entregar os direitos. Então Esaú fez um juramento e vendeu sua primogenitura. Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu e foi embora. Ele não deu valor algum à sua herança. Mais tarde, quando Isaque já estava velho e quase cego, quis abençoar Esaú antes de morrer. Mas Rebeca ajudou Jacó a fingir que era Esaú, e ele recebeu a bênção em seu lugar. Quando Esaú descobriu, ficou furioso e planejou matar Jacó assim que o pai morresse. Jacó teve que sair de casa rapidamente para se proteger. Durante a viagem, Jacó teve um sonho no qual Deus apareceu. Em Gênesis 28:13-15, Deus falou com ele: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Darei esta terra a você e aos seus descendentes. Eles serão tão numerosos quanto o pó da terra e se espalharão em todas as direções. Por meio de você e da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Estarei com você por onde for, cuidando de tudo, e o trarei de volta a esta terra. Não o abandonarei até cumprir tudo o que prometi. Jacó trabalhou para seu tio Labão por 20 anos. Nesse tempo, casou-se com Lia e Raquel e teve 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos de Israel. Após lutar a noite inteira com um ser divino, Deus deu a Jacó um novo nome: Israel. Jacó amava profundamente José, mais do que aos outros filhos, porque ele nasceu em sua velhice. Gênesis 37:3 explica que Israel amava José acima dos demais e lhe deu uma túnica especial. Esse favoritismo despertou inveja nos irmãos, principalmente depois que José contou sonhos onde via todos se curvando diante dele. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos, que cuidavam das ovelhas longe de casa. Em Gênesis 37:18-20, lemos o que eles planejaram. Eles o avistaram de longe e começaram a tramar sua morte. Lá vem o sonhador, disseram. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço seco. Diremos que uma fera o atacou. Aí vamos ver no que vão dar esses sonhos dele.
Rúben, querendo proteger José, sugeriu apenas deixá-lo no poço, planejando resgatá-lo mais tarde. Mas enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos venderam José para comerciantes que iam para o Egito. Gênesis 37, 28 conta que, ao passarem mercadores midianitas, os irmãos tiraram José do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Eles levaram José ao Egito. Lá ele foi vendido para Potifar, um alto oficial egípcio. Gênesis 39, 2 a 4 mostra que Deus continuava com José. Ele teve sucesso na casa de Potifar, e seu senhor notou que tudo o que José fazia prosperava. Por isso confiou nele e o colocou à frente de toda a casa e de todos os bens. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Quando ele recusou, ela o acusou falsamente e José acabou preso. Mas mesmo na prisão, Deus permaneceu ao seu lado. Gênesis 39, 21 diz que o Senhor mostrou bondade a José e o fez conquistar o favor do responsável pela prisão. Na cadeia, José interpretou sonhos para 2 servos do rei, o padeiro e o copeiro. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia explicar. Então, o copeiro se lembrou de José e o faraó mandou chamá-lo. Gênesis 41, 25 a 27 registra a resposta de José. Os 2 sonhos têm o mesmo significado. Deus está mostrando ao faraó o que está para acontecer. As 7 vacas gordas representam 7 anos, e o mesmo vale para as 7 espigas cheias. Ambas indicam 7 anos de fartura. Já as 7 vacas magras e doentes e as espigas secas pelo vento representam 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado. Colocou José como o mais alto oficial do reino, abaixo apenas dele. Em Gênesis 41, 40 a 41, o faraó disse: "Você administrará o meu palácio, e todo o povo do Egito obedecerá às suas ordens. Somente no trono eu estarei acima de você. Estou entregando toda a terra do Egito ao seu comando." Durante os anos bons, José armazenou alimentos. Quando a fome chegou, pessoas de várias regiões vieram ao Egito comprar mantimentos, inclusive os irmãos de José. Eles não o reconheceram, mas ele os reconheceu na hora. Antes de revelar quem era, José os testou para ver se tinham mudado. A revelação emocionante está em Gênesis 45, 4 a 5. José disse: "Cheguem mais perto." Quando se aproximaram, ele disse: "Sou eu, José, seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo no Egito. Mas não fiquem tristes, nem com raiva de vocês mesmos. Deus me enviou à frente para salvar vidas." Ele os perdoou e convidou toda a família para viver no Egito. Gênesis 46, 27 traz o número. Incluindo os 2 filhos de José nascidos no Egito, toda a família de Jacó somava 70 pessoas. Agora chamado de Israel, Jacó levou sua família inteira para o Egito, onde viveriam por gerações. Assim termina o livro de Gênesis, com o povo de Deus morando em terra estrangeira, ainda sob seu cuidado. 400 anos depois, a população havia crescido enormemente. De apenas 70, tornaram-se uma nação gigantesca. Mas tudo havia mudado. Um novo governante assumiu o poder e não se importava com o legado de José. Êxodo 1, 8 a 10 conta o que aconteceu. Um novo rei disse ao seu povo: "Vejam os israelitas. Eles se tornaram muitos e fortes demais. Se houver guerra, podem se unir aos nossos inimigos, lutar contra nós e sair do país. Precisamos agir com sabedoria." Então os egípcios transformaram os israelitas em escravos, forçando-os a construir cidades e trabalhar sob condições duras. Mas como isso não impediu o crescimento da população, o faraó deu uma ordem terrível. Êxodo 1:22 registra: "Todo menino hebreu recém-nascido deve ser jogado no rio Nilo. Apenas as meninas podem viver." Uma mãe hebreia escondeu seu bebê por 3 meses,
Quando não conseguiu mais escondê-lo, colocou-o em um cesto à prova d'água e o deixou flutuar no rio com a esperança de que alguém o encontrasse. Êxodo 2, 5-6 explica o que aconteceu em seguida. A filha do faraó foi até o Nilo para se banhar, e suas servas caminhavam pela margem. Ela notou um cesto escondido entre as plantas, perto da beira do rio, e mandou uma de suas servas buscá-lo. Quando abriram o cesto, havia um bebê chorando dentro. O coração da princesa se encheu de compaixão. Este deve ser um dos filhos dos hebreus, ela disse. A princesa adotou a criança e deu a ele o nome de Moisés. Ele foi criado no palácio real, mas nunca esqueceu suas origens. Aos 40 anos, Moisés viu um egípcio agredindo um escravo hebreu. Ele interveio e matou o egípcio. Quando o faraó soube disso, Moisés precisou fugir para salvar sua vida. Ele escapou para o deserto e viveu como pastor por mais 40 anos. Então, algo extraordinário aconteceu enquanto cuidava das ovelhas. Em Êxodo 3, 2-4, lemos que o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que, embora a planta estivesse em chamas, ela não se consumia. Curioso, disse: "Preciso me aproximar e ver por que essa sarça não está sendo queimada." Quando Deus viu que Moisés se aproximava, chamou do meio da sarça: "Moisés, Moisés", e ele respondeu: "Aqui estou." Deus explicou que havia ouvido o clamor do seu povo no Egito e que iria salvá-los. Em Êxodo 3:10, Deus revelou o plano: "Agora vá. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Moisés se sentiu inseguro e incapaz, mas Deus prometeu estar com ele e disse que seu irmão Arão o ajudaria a falar. Então Moisés e Arão foram até o faraó com a mensagem de Deus. Êxodo 5, 1-2 diz que eles disseram: "Assim diz o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto." Mas o faraó respondeu: "Quem é esse Deus para que eu obedeça? Eu não o conheço e não deixarei Israel partir." Em vez de libertá-los, o faraó tornou o trabalho deles ainda mais difícil. Deus então enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito para mostrar seu poder. A água do Nilo virou sangue, rãs invadiram a terra, piolhos se espalharam, moscas tomaram as casas, o gado morreu. As pessoas foram cobertas por feridas dolorosas. Chuvas de granizo destruíram plantações. Gafanhotos comeram o que restava. Uma escuridão espessa cobriu tudo por 3 dias. A cada praga, o faraó prometia libertar o povo, mas sempre voltava atrás quando a praga passava. Por fim, Deus revelou a última e mais severa praga. Em Êxodo 11, 4-5, Moisés declarou: "Assim diz o Senhor: à meia-noite passarei pelo Egito e todo primogênito morrerá, desde o filho do faraó até o filho do servo mais humilde, até mesmo os primeiros filhotes dos animais." Mas Deus também preparou um meio para proteger seu povo. Em Êxodo 12, 12-13, ele disse: "Naquela noite trarei julgamento, mas ao ver o sangue nas casas, passarei por cima. Nenhum mal atingirá vocês. Nenhum desastre tocaria os lares marcados com sangue quando Deus passasse pelo Egito." Cada família teve que sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos batentes da porta. Eles assaram o cordeiro e o comeram com pão sem fermento, prontos para partir a qualquer momento. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito. Quando via o sangue, saltava aquela casa. Êxodo 12, 29-30 nos conta o que aconteceu depois. À meia-noite, Deus matou todos os primogênitos do Egito, do filho do faraó ao filho do prisioneiro na cadeia, até os animais. Aquela noite foi marcada por choro e dor em todas as casas. Ninguém ficou sem perdas. Finalmente o faraó cedeu. Os israelitas partiram naquela mesma noite. Após 430 anos no Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças e seus animais, saíram.
Mas Deus não os guiou pelo caminho mais curto. Em Êxodo 13, 17 a 18, vemos o motivo. Quando o faraó os libertou, Deus não os conduziu pela terra dos filisteus, mesmo sendo mais perto. Pensou, se eles enfrentarem guerra, podem se assustar e voltar para o Egito. Então ele os levou pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Deus deu a eles um sinal visível de sua presença. Êxodo 13, 21 a 22 explica. Durante o dia, ele ia à frente deles numa coluna de nuvem, mostrando o caminho. À noite, aparecia numa coluna de fogo, iluminando para que pudessem seguir. A nuvem e o fogo nunca os deixaram, mas logo surgiu um novo perigo. O faraó mudou de ideia novamente e enviou seu exército para persegui-los. Êxodo 14, 9 a 10, descreve o que aconteceu. O exército do faraó, todos os cavalos, carros e soldados, alcançou os israelitas acampados perto do mar, diante de Pi-Hairote, de frente para Baal-Zefon. Ao verem os egípcios se aproximando, os israelitas ficaram apavorados e clamaram a Deus. Eles estavam cercados, o mar à frente, o exército atrás. O pânico se espalhou. Acusaram Moisés de tê-los levado ao deserto para morrer. Mas Moisés manteve sua fé firme. Êxodo 14, 13 a 14 registra sua resposta. Não tenham medo, fiquem firmes e verão o livramento do Senhor hoje. Os egípcios que vocês veem agora nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem em silêncio. Então Deus realizou um milagre impressionante. Em Êxodo 14, 21 a 22, lemos: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus enviou um vento forte durante toda a noite, que afastou as águas. O mar se abriu e o chão seco apareceu no meio. As águas se dividiram, formando duas paredes, uma de cada lado, e os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Os egípcios correram atrás, mas quando todos os israelitas já estavam a salvo do outro lado, Deus deu uma ordem a Moisés. Em Êxodo 14, 27 a 28, é dito o que aconteceu em seguida. Moisés ergueu a mão sobre o mar, e quando o sol nasceu, as águas voltaram ao lugar. Os egípcios tentaram fugir, mas Deus os lançou no mar. As ondas cobriram os carros, os cavaleiros e todos os soldados do faraó que haviam seguido os israelitas. Nenhum deles sobreviveu. Os israelitas ficaram maravilhados com o que Deus havia feito e cantaram louvores a ele. Mas aquele entusiasmo logo desapareceu. 3 dias depois, não conseguiam encontrar água potável. Quando finalmente acharam, a água era amarga demais para beber. Eles reclamaram, então Deus mostrou a Moisés como tornar a água boa novamente. Esse ciclo se repetiu no deserto. Quando não havia comida, o povo murmurava. Deus respondeu enviando codornas à noite e um alimento especial pela manhã, o maná, que aparecia todos os dias, menos no sábado. Êxodo 16, 14 a 15 descreve esse milagre. Depois que o orvalho secava, pequenos flocos apareciam no chão como geada. As pessoas perguntavam, o que é isso? Pois nunca tinham visto algo parecido. Moisés explicou, este é o pão que Deus lhes deu para comer. Mais tarde, quando precisaram de água novamente, Deus mandou Moisés ferir uma rocha e dela saiu água. Quando foram atacados por inimigos, Moisés ergueu as mãos em oração e os israelitas venceram a batalha. Sempre que havia uma necessidade, Deus supria. Mesmo assim, o povo continuava reclamando e até desejava voltar ao Egito. 3 meses após deixarem o Egito, chegaram ao Monte Sinai, o mesmo lugar onde Deus havia falado com Moisés na sarça ardente. Agora, Deus lhes daria seus mandamentos. Êxodo 19, 3 a 6 registra o que Deus disse a Moisés. Moisés subiu ao monte e Deus falou: diga aos descendentes de Jacó, ao povo de Israel, vocês viram como derrotei o Egito e os trouxe até mim, como águia carrega seus filhotes.
Se me obedecerem e seguirem minha aliança, serão meu tesouro especial entre todas as nações. Mesmo que toda a terra me pertença, vocês serão um reino de sacerdotes e um povo santo. Os israelitas concordaram em obedecer, e Deus mandou que se preparassem para um grande momento. Eles lavaram suas roupas e se prepararam por 3 dias. Na manhã do 3º dia, algo impressionante aconteceu. Em Êxodo 19, 16 a 18, lemos que trovões ecoaram, relâmpagos cortaram o céu e uma nuvem espessa cobriu o monte. Um som forte de trombeta se espalhou e todos no acampamento tremeram de medo. Moisés os conduziu até o pé do monte para encontrar-se com Deus. O Monte Sinai estava completamente coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em fogo. Nuvens espessas subiam como fumaça de uma fornalha, e o monte inteiro tremia fortemente. Então Deus chamou Moisés para subir, e ali ele lhe entregou os 10 mandamentos. Êxodo 20, 1 a 17, apresenta essas instruções essenciais para a vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Não faça ídolos. Use o nome de Deus com respeito. Guarde o sábado. Honre seus pais. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não minta sobre os outros. E não deseje o que pertence ao seu próximo. Mas esses eram apenas o começo. Deus deu a Moisés muitas outras leis. Regras sobre como tratar os trabalhadores, o que fazer em casos de ferimentos, como resolver disputas sobre propriedades e orientações para a vida cotidiana. O povo ficou tão impactado com a presença de Deus que pediu a Moisés que falasse com ele em seu lugar e depois transmitisse a mensagem. Deus também deu a Moisés instruções para construir uma tenda sagrada chamada tabernáculo, sua morada entre o povo. Êxodo 25, 8 a 9 explica o plano de Deus. Peça ao povo que construa um santuário para mim e habitarei entre eles. Construam exatamente como eu mostrar, seguindo cada detalhe. O tabernáculo era detalhado e belíssimo. Havia um pátio externo com um altar de bronze para os sacrifícios e uma bacia grande para lavagens. Dentro havia 2 salas principais. A primeira se chamava Lugar Santo e continha um candelabro de ouro, uma mesa com pães especiais e um altar para incenso. A segunda era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, um baú sagrado que representava a presença de Deus. Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e seus filhos para servirem como sacerdotes. Eles eram responsáveis por oferecer sacrifícios e cuidar do tabernáculo. Deus deu ordens detalhadas sobre as roupas que os sacerdotes deveriam usar, como prepará-los para o serviço e quais tipos de ofertas apresentar. Mas enquanto Moisés ainda estava no monte recebendo todas essas instruções, uma tragédia estava acontecendo no acampamento. Ele já estava ausente havia 40 dias e o povo começou a ficar impaciente. Em Êxodo 32, 1, lemos que eles se reuniram ao redor de Arão e disseram: "Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Faça deuses para nos guiar." Em vez de resistir, Arão cedeu. Êxodo 32, 2 a 4, relata que ele mandou que trouxessem brincos de ouro. O povo obedeceu, e Arão pegou o ouro, moldou um bezerro e criou um ídolo. Então eles disseram: "Estes são os seus deuses, Israel, que tiraram você do Egito." O povo adorou o bezerro de ouro e fez uma grande festa, esquecendo tudo o que Deus havia feito por eles. No monte, Deus viu o que estava acontecendo e ficou indignado. Disse a Moisés que destruiria todos e começaria de novo só com ele. Mas Moisés implorou por misericórdia, lembrando a Deus das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Em Êxodo 32, 14, aprendemos que Deus mudou de ideia e não enviou o castigo que havia anunciado. Mas Moisés ainda veria com seus próprios olhos o que o povo tinha feito. Êxodo 32, 19 a 20 explica o que ele presenciou ao descer o monte.
Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro de ouro e o povo dançando, ficou furioso. Ele lançou as tábuas de pedra no chão e as quebrou ao pé do monte. Depois destruiu o bezerro, queimando-o. Em seguida, triturou os restos em pó, espalhou sobre a água e obrigou os israelitas a beberem. Moisés ficou extremamente irritado com Arão por ter permitido tamanha desobediência. Então chamou todos que ainda fossem fiéis a Deus para se juntarem a ele. Os levitas atenderam ao chamado. Moisés mandou que passassem pelo acampamento e punissem os principais responsáveis. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia por causa da desobediência. Depois, Moisés subiu novamente ao monte para pedir perdão a Deus. Deus concordou em continuar guiando o povo, mas disse que, em vez dele mesmo, enviaria um anjo para liderá-los. Essa notícia entristeceu profundamente Moisés, que suplicou a Deus para não os deixar sozinhos. Em Êxodo 33, 15 a 16, vemos seu clamor. Moisés disse: "Se a tua presença não for conosco, então não nos faça sair deste lugar. Como os outros povos saberão que te importas comigo e com o teu povo, se não estiveres entre nós? O que nos distinguirá das demais nações da terra se o Senhor não estiver conosco?" Deus se comoveu com o pedido de Moisés e decidiu ir com eles pessoalmente. Ele também deu a Moisés um novo conjunto de tábuas de pedra para substituir as que haviam sido quebradas. Moisés passou mais 40 dias no monte. Quando desceu, seu rosto brilhava por ter estado na presença de Deus, a ponto de precisar cobri-lo com um véu. Do Monte Sinai, os israelitas iniciaram a jornada rumo à terra prometida. Quando chegaram aos limites dessa terra, Moisés enviou 12 homens para explorá-la e trazer um relatório. Em Números 13, 27 a 28, ouvimos o resumo deles. Eles disseram: "Entramos na terra para onde nos enviaste. Ela realmente é rica em leite e mel. Veja estes frutos. Mas o povo que vive lá é forte, e suas cidades são grandes e bem fortificadas. Vimos até descendentes de Enaque por lá." A maioria dos espiões ficou com medo e disse que conquistar aquela terra seria impossível. Apenas 2 deles, Josué e Calebe, confiaram que Deus lhes daria a vitória. Em Números 14, 6 a 9, a mensagem de esperança deles é registrada. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos que exploraram a terra, rasgaram as roupas e falaram ao povo. Disseram: "A terra que exploramos é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará até lá e nos dará essa terra, uma terra rica em leite e mel. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo dos habitantes de lá. Nós podemos vencê-los." A força deles já havia desaparecido, e o Senhor estava do lado de Israel. Então Josué e Calebe insistiram para que o povo não tivesse medo. Mas os israelitas deram ouvidos ao relatório assustador, em vez de confiar em Deus. Chegaram até a cogitar substituir Moisés e voltar ao Egito. Isso deixou Deus profundamente irritado. Em Números 14, 22 a 23, sua decisão é clara. "Nenhuma das pessoas que viram o meu poder e os milagres que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me desobedeceram e me testaram repetidamente, nenhuma delas entrará na terra que prometi aos seus antepassados. Quem me desrespeitou, não haverá." Então Deus decretou que toda aquela geração de adultos vagaria pelo deserto por 40 anos até morrerem. As únicas exceções foram Josué e Calebe, porque confiaram que Deus os ajudaria. Em Números 14, 34, Deus explica a punição. "Vocês vão andar no deserto por 40 anos, 1 ano para cada um dos 40 dias em que exploraram a terra. Nesse tempo, vocês saberão o que significa ter o Senhor contra vocês." Durante aqueles anos, o povo continuava reclamando e se voltando contra Deus. Certa vez, murmuraram contra o alimento que ele lhes dava todos os dias. Então, Deus enviou cobras venenosas ao acampamento.
Muitos foram picados e começaram a morrer. Então reconheceram seu erro. Em Números 21, 8-9, Deus providenciou uma forma de curá-los. Ele disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a em uma haste. Quem for picado e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a ergueu. Quem fosse picado e olhasse para a serpente de bronze era curado. Em outra ocasião, Corá, Datã e Abirão desafiaram a autoridade de Moisés. Acreditavam que também deveriam poder fazer ofertas a Deus. Deus fez a terra se abrir e engolir aqueles homens. Depois enviou fogo que consumiu os outros 250 que haviam participado da rebelião. Até Moisés cometeu um erro sério que trouxe grandes consequências. Quando o povo reclamou mais uma vez por falta de água, Deus deu a Moisés uma ordem: fale com a rocha e dela sairá água. Mas Moisés, irritado com o povo, perdeu a paciência. Em vez de falar, bateu 2 vezes com o cajado na rocha. Números 20, 10-12 descreve a cena. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés disse: ouçam, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para vocês? Então ele levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes. A água jorrou e todos, pessoas e animais, beberam. Mas Deus disse a Moisés e Arão: por que vocês não confiaram em mim o suficiente para me honrarem diante do povo? Vocês não entrarão na terra que estou dando a eles. Por isso, até Moisés não entraria na terra prometida. Enquanto ainda estavam acampados no Monte Sinai, Deus deu a Israel muitas instruções específicas sobre como adorá-lo e viver como um povo separado. Esses mandamentos estão registrados no livro de Levítico, que contém muitas regras sobre ofertas e sacrifícios. Levítico 1, 1-2 mostra como tudo começou. O Senhor chamou Moisés da tenda do encontro e disse: fale ao povo de Israel e diga: quando alguém quiser trazer uma oferta ao Senhor, ela deverá ser do rebanho, gado ou ovelhas. Deus falou com Moisés da tenda onde se encontrava com o povo. Disse: diga aos israelitas que, quando alguém quiser oferecer um presente ao Senhor, deve trazer um animal do seu rebanho ou do seu gado. Deus apresentou 5 principais tipos de sacrifícios. A oferta queimada era completamente consumida pelo fogo, simbolizando entrega total a Deus. A oferta de cereais, feita com farinha, azeite e incenso, era uma forma de agradecer a Deus pelo alimento. A oferta de comunhão era compartilhada. A pessoa que a trazia comia parte dela como símbolo de paz e amizade com Deus. A oferta pelo pecado servia para cobrir erros cometidos sem intenção, enquanto a oferta pela culpa era para pecados conscientes que precisavam ser corrigidos. Esses sacrifícios eram importantes porque lembravam ao povo que o pecado tem um preço e precisa ser tratado. Levítico 17, 11 explica por que o sangue era necessário. A vida de um ser está no sangue, e eu o dei a vocês para ser derramado sobre o altar e trazer paz entre nós. É o sangue que traz perdão em troca de uma vida. Deus também deu ao seu povo dias especiais para lembrar de sua ajuda e cuidado. A cada 7 dias, o sábado deveria ser um dia de descanso. A Páscoa lembrava a libertação da escravidão no Egito. O dia da expiação era quando o sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelos pecados de toda a nação. A festa dos tabernáculos ajudava o povo a se lembrar da época em que moraram em tendas no deserto. Levítico também incluía muitas orientações para o dia a dia. Alguns animais podiam ser comidos, outros eram proibidos. Havia instruções sobre doenças de pele, mofo nas casas e outros assuntos práticos. Uma das regras mais importantes aparece em Levítico 19, 18. Não procure se vingar, nem guarde rancor dos outros do seu povo, mas ame-os como ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. O objetivo de todos esses mandamentos era fazer com que Israel se destacasse entre as nações.
Em Levítico 20, versículo 26, Deus deixou claro: vocês devem ser separados para mim, porque eu sou santo. Eu escolhi vocês para serem meus, diferentes de todos os outros povos. O livro de Números recebeu esse nome por causa de 2 momentos em que Deus mandou Moisés contar o povo. A primeira contagem aconteceu pouco depois que saíram do Monte Sinai. Números 1, 2 a 3, mostra o que Deus disse. Conte todas as pessoas da comunidade de Israel, divididas por famílias. Anote o nome de cada homem, um por um. Você e Arão devem contar todos os homens com mais de 20 anos, aptos para o exército. Essa contagem revelou 603.550 homens prontos para a batalha. Com mulheres e crianças, o número total provavelmente passava de 2 milhões. Cada tribo recebeu um local específico para acampar ao redor da tenda sagrada, e havia uma ordem certa para se moverem. A tribo de Levi era diferente. Em vez de ir para a guerra, Deus a escolheu para cuidar do tabernáculo e de tudo o que envolvia a adoração. Números 3, 11 a 13 explica por quê. O Senhor disse a Moisés: escolhi os levitas entre os israelitas para substituir os filhos mais velhos de cada mulher israelita. Agora eles são meus, no lugar dos primogênitos. Os levitas foram escolhidos para pertencer a Deus, assim como cada filho mais velho já havia sido consagrado a ele. Quando Deus julgou o Egito e matou os primogênitos, separou para si os primeiros filhos de Israel, tanto pessoas quanto animais. Deus disse: eles são meus. Os levitas foram divididos em 3 famílias principais. A família de Coat carregava os objetos mais sagrados, como a Arca da Aliança. A família de Gerson cuidava das cortinas e tendas. A família de Merari era responsável pela estrutura, estacas, bases e apoios. O livro de Números também descreve como o exército era organizado e como deveriam se mover quando Deus desse o sinal. A nuvem acima da tenda de adoração era o guia. Quando ela se levantava, o povo a seguia. Quando parava, eles acampavam. Uma segunda contagem foi feita 38 anos depois, pouco antes de entrarem na Terra Prometida. Em Números 26, 51, o total de homens em Israel era de 601.730. O número não mudou muito, mas era uma nova geração. Todos os adultos da primeira contagem haviam morrido durante a jornada, exceto Josué e Calebe. Essa contagem também serviu para decidir como a terra seria dividida. Cada tribo receberia uma porção proporcional ao seu tamanho, e os territórios seriam sorteados. Com o fim dos 40 anos no deserto se aproximando, Moisés sabia que não entraria na terra prometida. O livro de Deuteronômio traz seus últimos discursos, dirigidos à nova geração, preparando-os para a nova vida. Os versículos iniciais, Deuteronômio 1, 1 a 3, mostram onde isso aconteceu. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o povo de Israel quando ainda estavam a leste do rio Jordão, no deserto próximo de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizabe. A viagem de Horebe até Cades Barneia, passando pelo Monte Seir, leva cerca de 11 dias. No primeiro dia do 11º mês do 40º ano, Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor havia ordenado. Ele relembrou toda a jornada, como Deus foi fiel, como o povo desobedeceu e o que precisavam aprender. Moisés repetiu muitos dos mandamentos de Deus e explicou como eles deveriam ser seguidos na nova terra. Sua mensagem principal era clara: amar a Deus com todo o coração. Deuteronômio 6, 4 a 6 apresenta esse ensinamento central. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Guarde estas palavras no coração hoje. Moisés também os alertou para não serem influenciados pelas culturas que já viviam naquela terra e que adoravam deuses falsos. Seria fácil seguir seus caminhos errados.
Ele expressou essa preocupação em Deuteronômio 8, 11 a 14. Tenham cuidado para não esquecer do Senhor, seu Deus. Não deixem de obedecer aos mandamentos, leis e instruções que dou hoje. Quando comerem e estiverem satisfeitos, quando construírem boas casas e se acomodarem, quando seus rebanhos e bens aumentarem, não deixem o orgulho dominar vocês. Não se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito e os libertou da escravidão. Moisés também falou sobre bênçãos para quem obedecesse a Deus e consequências sérias para quem escolhesse se afastar dele. Moisés disse ao povo que se algum dia se afastassem de Deus e fossem espalhados entre nações distantes, ainda poderiam voltar. Se realmente se arrependessem e buscassem a Deus de coração sincero, Ele os receberia novamente. Antes de morrer, Moisés nomeou Josué como novo líder e pronunciou bênçãos sobre cada uma das 12 tribos. O fim da vida de Moisés está descrito em Deuteronômio 34, 5 a 7. Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor havia dito. Ele foi sepultado num vale próximo de Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe onde está seu túmulo. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha forças. Os israelitas choraram sua morte por 30 dias. Moisés havia liderado o povo por 40 anos e ninguém jamais teve um relacionamento tão próximo com Deus, falando com ele face a face. Agora, o povo estava à beira da terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir o povo à nova terra. Josué havia trabalhado ao lado de Moisés por 40 anos e foi um dos 2 espias que acreditaram que Deus daria a vitória. Agora era a sua vez de liderar. As instruções de Deus a Josué estão em Josué 1, 1 a 3. Depois que Moisés morreu, o Senhor falou com Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Moisés, meu servo, já se foi. Agora é a sua vez. Conduz este povo através do rio Jordão até a terra que estou dando a eles. Todo lugar onde vocês pisarem será de vocês, como prometia Moisés. Deus prometeu a Josué que estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Mesmo assim, Josué precisaria ser forte e corajoso. A missão à frente era difícil. Eles teriam que enfrentar cidades fortificadas e exércitos poderosos. Mas Deus lhe deu confiança, garantindo que se ele obedecesse às suas leis, ninguém poderia derrotá-lo. Josué agiu imediatamente, começou a organizar o povo, deu ordens aos líderes das tribos. Suas instruções estão em Josué 1, 10 a 11. Então, Josué ordenou aos oficiais do povo: passem pelo acampamento e avisem a todos, preparem os suprimentos. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, está lhes dando. Antes de atravessar o rio, Josué enviou secretamente 2 espias para observar Jericó, a primeira cidade que enfrentariam. Os 2 homens se hospedaram na casa de uma mulher chamada Raabe, que morava nas muralhas da cidade. Quando o rei de Jericó soube que espiões israelitas haviam entrado, mandou soldados para capturá-los. Mas Raabe os escondeu no terraço, debaixo de feixes de linho. Ela já tinha ouvido sobre os feitos incríveis de Deus em favor de Israel e estava convencida de que o Deus deles era o verdadeiro Deus. Em Josué 2, 9 a 11, ela diz aos espias: sei que o Senhor já lhes deu esta terra. Todos aqui estão apavorados por causa de vocês. Ouvimos como o Senhor secou o Mar Vermelho quando vocês saíram do Egito e como derrotaram os reis Seom e Og do outro lado do Jordão. Quando soubemos disso, perdemos a coragem. Ninguém consegue resistir a vocês, porque o Senhor, seu Deus, governa no céu e na terra. Os 2 homens prometeram que Raabe e sua família estariam seguros quando a cidade fosse destruída, desde que ela mantivesse segredo e colocasse um cordão vermelho na janela.
Ela os ajudou a escapar pela janela, descendo-os com uma corda, pois sua casa era parte da muralha. Quando voltaram ao acampamento, deram boas notícias a Josué. Como está escrito em Josué 2:24, disseram: com certeza o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos. Os moradores estão apavorados por nossa causa. 3 dias depois, chegou a hora de atravessar o rio Jordão. Mas havia um obstáculo. O rio estava cheio por causa da colheita, muito mais profundo e largo do que o normal. Levar uma multidão tão grande, com animais e pertences, parecia impossível. Mas Deus estava pronto para mostrar seu poder mais uma vez, como fez no Mar Vermelho. Josué 3:15-16 descreve o que aconteceu. Mesmo com o rio transbordando, no momento em que os sacerdotes que carregavam a arca pisaram na água, o rio parou de correr. A água que vinha de cima se acumulou bem longe, perto da cidade de Adã, próxima de Zaretã. A água que descia em direção ao Mar Morto foi cortada completamente. Então o povo atravessou o rio perto de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram firmes no meio do leito seco, enquanto toda a nação passava por terra seca. Para que nunca se esquecessem desse milagre, Josué pediu que um homem de cada tribo pegasse uma pedra do fundo do rio. Em Josué 4:6-7, ele explicou o motivo. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Vocês dirão: as águas do Jordão pararam de correr quando a arca do Senhor passou. Estas pedras são uma lembrança permanente para o povo de Israel. Depois que todos atravessaram, os sacerdotes saíram do leito seco e o rio voltou ao normal. Israel havia finalmente entrado na terra prometida. Josué colocou as 12 pedras no primeiro acampamento em Gilgal, como sinal permanente do poder de Deus. A primeira cidade que enfrentaram foi Jericó, e ela estava totalmente fechada. Josué 6:1 diz: as portas de Jericó estavam trancadas por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Com muralhas altas e defesas sólidas, Jericó parecia impossível de conquistar, mas Deus tinha uma estratégia diferente. O plano está descrito em Josué 6:2-4. O Senhor disse a Josué: marche uma vez ao redor da cidade com todos os soldados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes devem ir à frente da arca, cada um com uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, deem 7 voltas na cidade, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Era uma estratégia incomum de guerra, mas Josué seguiu cada instrução. Durante 6 dias, o povo rodeou a cidade em silêncio uma vez por dia, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas. Os habitantes de Jericó deviam estar confusos, sem entender o que estava acontecendo. Mas o 7º dia foi diferente, como está escrito em Josué 6:15-16. Naquele dia, bem cedo, eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes. Quando terminaram a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas, e Josué disse ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Então veio o momento da vitória. Josué 6:20 relata o que aconteceu. Quando as trombetas soaram e o povo gritou, os muros desabaram, todos correram para dentro e tomaram a cidade. As muralhas enormes de Jericó caíram, exatamente como Deus havia prometido. A cidade foi conquistada completamente e tudo foi destruído, exceto Raabe e sua família, que haviam sido protegidas por ajudarem os espias. Os metais valiosos, prata, ouro, bronze e ferro, foram levados para o tesouro do Senhor, mas o restante da cidade foi queimado. No entanto, um homem desobedeceu. Acã pegou alguns objetos que deveriam ter sido separados para Deus e os escondeu em sua tenda. Esse ato secreto trouxe problemas para toda a nação na batalha seguinte. O próximo alvo era Ai, uma cidade bem menor. Josué achou que poucos soldados seriam suficientes, então enviou cerca de 3.000 homens. Mas o resultado foi inesperado. Israel perdeu.
Josué 7,5 descreve a derrota chocante. Cerca de 36 homens morreram. Os soldados de Ai perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram nas encostas. O ânimo do povo se desfez e eles ficaram tomados de medo. Josué ficou muito abalado. Caiu com o rosto no chão e perguntou a Deus por que haviam falhado. Deus revelou que alguém havia roubado o que era consagrado e toda a comunidade seria afetada até que o culpado fosse punido. Eles lançaram sortes para descobrir quem era. Deus revelou Acã como o responsável. Em Josué 7:20-21, Acã confessou: "É verdade." Acã disse: "Pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Vi uma bela capa da Babilônia, 200 moedas de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. Desejei aquilo. Então peguei e escondi na minha tenda. A prata está debaixo da capa. Por causa desse pecado, Acã e toda a sua família foram apedrejados até a morte." Depois disso, Israel finalmente conseguiu vencer Ai. Isso ensinou ao povo o quanto era importante obedecer totalmente a Deus. A partir daí, Josué liderou os israelitas na conquista da terra. Lutaram contra vários reis que se uniram para tentar impedi-los. Em alguns momentos, Deus os ajudou com milagres, como quando fez o sol parar no céu até que a batalha fosse vencida. Josué 10:12-13 conta essa história. No dia em que o Senhor entregou os amorreus a Israel, Josué orou diante do povo: "Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon." Então o sol parou, e a lua ficou imóvel até que Israel venceu seus inimigos. O sol ficou no céu e não se pôs por quase um dia inteiro. Algumas vitórias vieram pelo poder de Deus, outras por planejamento e combate corajoso. Algumas cidades foram destruídas completamente, outras foram tomadas e habitadas. A campanha durou cerca de 7 anos e, no final, Israel controlava a maior parte da terra que Deus havia prometido. Com as batalhas encerradas, a próxima grande tarefa foi dividir a terra entre as 12 tribos. Isso não era simples, pois cada região oferecia vantagens diferentes. Algumas tinham solo fértil, outras estavam em rotas comerciais e algumas eram importantes para a defesa militar. Deus já havia explicado como a divisão deveria ser feita em Números 26, 52-56. Os territórios seriam sorteados, mas tribos maiores receberiam mais terra e tribos menores receberiam menos. Josué 14, 1-2, nomeia os responsáveis pela divisão. Estas são as terras que os israelitas receberam em Canaã. A divisão foi feita por Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os líderes das famílias tribais. A terra foi distribuída por sorteio aos 9 grupos e meio de tribos, conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. As outras 2 tribos e meia já tinham recebido sua parte no lado leste do Rio Jordão. Antes da conquista, as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés haviam pedido para ficar naquela região, que era boa para a criação de gado. Moisés concordou, mas com a condição de que seus guerreiros lutassem ao lado dos outros no oeste até o fim da conquista. A tribo de Levi foi diferente, não recebeu uma região de terra como as demais. Como foi escolhida para servir ao Senhor, recebeu 48 cidades espalhadas entre as terras das outras tribos, cada uma com campos ao redor para seus animais. Josué 21:41 resume o que os levitas receberam: 48 cidades espalhadas pelo território de Israel, todas com pastagens ao redor. Caleb, um dos 2 espias fiéis de 40 anos antes, fez um pedido especial. Já com 85 anos, pediu a região montanhosa próxima a Hebron, mesmo sendo conhecida como Morada de Gigantes Guerreiros. Em Josué 14:12, Caleb diz: "Dê-me essa região montanhosa que o Senhor prometeu naquela época."
Você sabe que os Enaquins vivem ali com cidades grandes e fortificadas. Mas com a ajuda de Deus, eu os expulsarei, como ele prometeu. Josué atendeu ao pedido, e o velho guerreiro conquistou a terra, provando mais uma vez sua fé e coragem. A divisão do restante da terra levou mais alguns anos. Para concluir, Josué mandou homens inspecionarem as áreas restantes. Em Josué 18:4, ele ordena: escolham 3 homens de cada tribo. Eu os enviarei para explorar e descrever a terra conforme a herança de cada tribo. Quando voltarem, faremos a divisão dos territórios. E cada tribo recebeu fronteiras bem definidas, mostrando onde sua terra começava e terminava. Tribos maiores, como Judá e Efraim, ficaram com regiões amplas e muitas cidades. Já tribos menores, como Simeão e Dan, receberam porções mais modestas. A tribo de Dan teve dificuldade em conquistar a área que lhe foi designada. Os povos locais eram fortes e usavam carros de guerra de ferro. Com o tempo, muitos da tribo de Dan se mudaram para o extremo norte. Conquistaram uma cidade chamada Laís e a renomearam como Dan. Josué também estabeleceu 6 cidades de refúgio. Eram locais seguros onde alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente podia se abrigar para evitar vingança. 3 ficavam a oeste do Rio Jordão e 3 a leste, posicionadas de forma que ninguém precisasse viajar mais de um dia para chegar até lá. Quando a divisão da terra foi concluída, as 2 tribos e meia que moravam a leste do Jordão puderam voltar para casa. Elas haviam cumprido a promessa de ajudar na conquista do lado oeste. Em Josué 22:4-5, Josué os abençoou com estas palavras: agora que o Senhor, seu Deus, deu paz aos seus irmãos israelitas, voltem para suas casas, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão. Mas tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos e ensinamentos que Moisés deu. Amem o Senhor, seu Deus. Andem nos caminhos dele, obedeçam aos seus mandamentos, permaneçam fiéis a ele e sirvam-no com todo o coração e com toda a alma. Depois da morte de Josué, começou uma mudança triste. A geração que havia visto o poder de Deus começou a morrer, e seus filhos cresceram sem conhecer o Senhor ou lembrar do que ele tinha feito por Israel. Juízes 2:10-12 descreve essa dolorosa queda na fé. Depois que toda aquela geração morreu, surgiu outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então, o povo começou a fazer o que era errado aos olhos de Deus. Eles passaram a adorar Baal e outros ídolos locais. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, o mesmo que os havia libertado do Egito. Em vez disso, seguiram os deuses falsos das nações vizinhas e começaram a servi-los. Isso irritou profundamente o Senhor. Esse foi o início de um ciclo doloroso que se repetiria por cerca de 300 anos. Os israelitas se afastavam de Deus e adoravam ídolos. Como resposta, Deus permitia que nações inimigas os derrotassem e dominassem. Quando o sofrimento se tornava insuportável, o povo clamava por ajuda. Então Deus levantava um Salvador, um juiz, para libertá-los. Esse juiz os guiava e trazia vitória, mas depois que ele morria, o povo voltava à idolatria e tudo se repetia. Juízes 2:16-19 descreve esse processo. O Senhor levantava juízes para libertá-los dos inimigos, mas o povo não dava ouvidos, corriam atrás de outros deuses e os adoravam. Rapidamente abandonavam os caminhos de seus antepassados que tinham seguido os mandamentos do Senhor. Sempre que Deus lhes dava um juiz, ele ajudava esse juiz a conduzi-los à liberdade. Deus tinha compaixão deles por causa do sofrimento que enfrentavam nas mãos de opressores cruéis. Mas, quando o juiz morria, o povo se tornava ainda mais corrupto que antes. Voltavam a servir e adorar outros deuses. Recusavam-se a mudar ou a abandonar seu mau comportamento.
A primeira opressão veio de um rei chamado Cusã-Risataim, da região da Mesopotâmia, que governou Israel por 8 anos. Quando o povo clamou a Deus, ele enviou Otniel, sobrinho de Calebe, para salvá-los. Otniel venceu a batalha e trouxe 40 anos de paz. Mas depois da morte de Otniel, os israelitas voltaram aos velhos pecados. Desta vez, Deus permitiu que Eglon, rei de Moabe, os dominasse. Durante 18 anos, Israel teve que pagar pesados impostos a esse rei obeso. Então Deus levantou um homem chamado Eude. Ele era canhoto e fez uma espada curta de 2 gumes, que escondeu sob as roupas. Ao levar os tributos a Eglon, pediu uma reunião particular. Sozinho com o rei, Eude o matou e fugiu. Depois, liderou Israel em vitória contra Moabe. O padrão continuava. Os filisteus se tornaram a próxima ameaça e Deus enviou Sangar, que matou 600 soldados inimigos usando apenas uma vara de bois. Sempre que um juiz libertava Israel, o povo permanecia fiel por um tempo, mas com a morte do juiz, voltavam à idolatria. Esse período mostrou o quanto as pessoas esqueciam com facilidade a bondade de Deus e como o pecado sempre levava à dor e aos problemas. Mas também revelou a paciência infinita de Deus e sua misericórdia para com aqueles que se arrependiam de verdade. Mesmo com tantas falhas, Deus sempre estava pronto a perdoar quando o povo se voltava sinceramente a Ele e pedia ajuda. Um dos momentos mais difíceis ocorreu durante o reinado de Jabim, rei de Canaã. Durante 20 anos, ele governou Israel com dureza, usando um exército poderoso com 900 carros de ferro. A pessoa que Deus escolheu para libertar Israel dessa vez foi inesperada. Uma mulher chamada Débora, que também era profetisa. No livro de Juízes, capítulo 4, versículos 4 a 5, Débora é descrita como profetisa e esposa de Lapidote. Ela liderava Israel naquele tempo. Costumava julgar as causas do povo debaixo de uma palmeira que levava seu nome, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. O povo ia até lá para resolver disputas. Débora mandou chamar um homem chamado Baraque e lhe contou o que Deus queria, derrotar o exército do rei Jabim. Mas Baraque hesitou e disse que só iria se Débora fosse junto. Em Juízes 4, 8 a 9, vemos o diálogo entre eles. Baraque disse: "Se você for comigo, eu irei. Mas se não for, eu também não irei." Débora concordou, mas avisou que por causa dessa decisão, a honra da vitória não seria dele. Deus entregaria Sísera, o comandante inimigo, nas mãos de uma mulher. Débora e Baraque reuniram um exército de 10.000 homens e enfrentaram Sísera. Deus causou confusão entre os inimigos e os carros de ferro não serviram para nada. Sísera fugiu a pé e buscou abrigo na tenda de uma mulher chamada Jael. Enquanto ele dormia, Jael pegou uma estaca de tenda e a cravou em sua cabeça, matando-o. Assim, a profecia de Débora se cumpriu. Uma mulher recebeu a honra de vencer o inimigo. Após a batalha, Débora e Baraque cantaram um cântico de louvor a Deus, celebrando a vitória que ele lhes havia dado. Essa conquista trouxe paz à terra por 40 anos. Mas, depois desse tempo, uma nova onda de problemas surgiu, agora por causa dos midianitas. Esse povo invadia Israel na época da colheita como um enxame de gafanhotos, destruindo os alimentos e roubando os animais. Durante 7 anos, a vida foi difícil e os israelitas tiveram que se esconder em cavernas e nas montanhas. Para libertar Israel mais uma vez, Deus escolheu alguém inesperado, um jovem chamado Gideão. Ele estava malhando trigo em segredo dentro de um lagar para escondê-lo dos midianitas. Em Juízes 6:12, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, disse: "O Senhor está com você, guerreiro valente." Gideão ficou surpreso ao ser chamado de guerreiro, pois era o mais novo da família, e sua família era a mais fraca da tribo.
Mas Deus prometeu que o ajudaria a vencer. Antes, porém, Gideão precisava destruir o altar de seu pai, dedicado ao falso deus Baal, e cortar o poste sagrado ao lado dele. Isso era perigoso, pois toda a cidade adorava aqueles ídolos. Mais tarde, quando Gideão pediu voluntários para lutar, apareceram 32.000 homens, mas Deus disse que era gente demais. Se vencessem com tanta gente, poderiam pensar que foi por mérito próprio. Então Deus disse a Gideão que deixasse ir para casa todos os que tivessem medo. Naquele dia, 22.000 homens foram embora. Mesmo assim, 10.000 ainda eram muitos. Em Juízes 7, 4-7, lemos sobre o teste final que Deus deu a Gideão. O Senhor disse: ainda há soldados demais. Leve-os até a água, e eu direi quais devem ir com você. Se eu disser que um deve ir, ele irá. Mas se eu disser que não deve, ele ficará. Gideão levou os homens até a água. Lá, Deus pediu que observasse como eles bebiam. Alguns levaram a água à boca com as mãos e a lamberam como cães. Outros se ajoelharam e beberam direto. Apenas 300 homens beberam com as mãos. Deus disse a Gideão: com esses 300 eu salvarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Mande os outros para casa. Com apenas esses 300 homens, Gideão lançou um ataque surpresa à noite. Cada um levava uma trombeta e uma tocha escondida dentro de um jarro de barro. Ao sinal de Gideão, eles tocaram as trombetas, quebraram os jarros e gritaram: pelo Senhor e por Gideão! O exército midianita entrou em pânico. No medo e na confusão, começaram a atacar uns aos outros. Os poucos que conseguiram fugir foram perseguidos por Israel, levando a uma vitória completa. Depois disso, outros juízes ajudaram a manter a paz na terra. Tola e Jair lideraram em tempos mais calmos. Jefté derrotou os amonitas, mas fez um voto que terminou em tristeza. Custou-lhe a vida da filha. Houveram também Ibzan, Elom e Abdom, cada um liderando Israel por um tempo. A época dos juízes mostrou tanto o poder de Deus em resgatar seu povo, quanto a frequência com que o povo se afastava dele quando a vida se tornava fácil. Cada juiz trouxe alívio temporário, mas o problema principal, a falta de fidelidade do povo, continuava. O período mais longo de sofrimento foi quando os filisteus dominaram Israel por 40 anos. Deus começou a libertá-los por meio de um homem diferente de todos, Sansão, conhecido por sua força incrível. Antes mesmo de Sansão nascer, um anjo apareceu aos seus pais com uma mensagem especial. Em Juízes 13, 3-5, o anjo disse: mesmo que vocês não tenham filhos, terão um filho. Durante a gravidez, não beba vinho, nem coma nada impuro. O anjo explicou que o menino seria separado para Deus desde o nascimento. Nunca cortem o cabelo dele, disse o anjo. Ele começará a libertar Israel dos filisteus. Sansão seria nazireu, alguém completamente dedicado a Deus. Isso significava que ele não podia beber álcool, tocar em nada morto, nem cortar o cabelo. Enquanto obedecesse a essas regras, Deus lhe daria força extraordinária. Sansão cresceu e se tornou o homem mais forte que já existiu. Certa vez, um leão jovem o atacou e ele o despedaçou com as próprias mãos. Quando os filisteus o amarraram com cordas, ele se soltou como se fossem fios. Em outra ocasião, ao ser cercado numa cidade, ele arrancou os portões da cidade e os carregou até o alto de um monte. Seu momento mais famoso veio depois, quando os filisteus se reuniram num templo para adorar seu deus, Dagon. Sansão foi levado até lá para divertir os filisteus, mas eles não sabiam que ele planejava derrotá-los. Em Juízes 16, 28-30, lemos sobre seu último momento. Sansão clamou a Deus: Senhor, lembra-te de mim e dá-me forças mais uma vez, para que eu possa me vingar pela perda dos meus olhos. Então ele alcançou as duas colunas principais que sustentavam o templo, colocou uma mão em cada pilar, firmou-se e disse: que eu morra com os filisteus.
empurrou com toda a sua força e o prédio inteiro desabou, esmagando os líderes e todos os presentes. Sansão matou mais inimigos naquele dia do que em toda a sua vida. Embora fosse um guerreiro poderoso, a vida de Sansão também foi marcada por tristeza, pois ele fez escolhas ruins e usou mal os dons que recebeu. Apaixonou-se por uma mulher filisteia chamada Dalila, que insistia em descobrir o segredo de sua força. Ela o pressionou todos os dias, até que ele cedeu e revelou que sua força vinha do cabelo comprido e nunca cortado. Em Juízes 16, 19 a 20, está escrito o que aconteceu em seguida. Depois de fazê-lo dormir com a cabeça em seu colo, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. Assim que o cabelo foi cortado, sua força desapareceu. Então ela gritou: "Sansão, os filisteus estão aqui!" Ele acordou e pensou que conseguiria se libertar como antes, mas desta vez não sabia que o poder do Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o forçaram a moer grãos na prisão como um animal. Mas enquanto estava preso, seu cabelo começou a crescer de novo. Deus lhe deu uma última chance de cumprir sua missão. Sansão liderou Israel por 20 anos, mas agiu mais como um guerreiro solitário do que como um líder nacional. Suas ações enfraqueceram os filisteus, mas não acabaram com o domínio deles. Isso aconteceria mais tarde com líderes como Samuel e Davi. Mesmo em tempos difíceis, uma história se destacou como exemplo da fidelidade de Deus. Foi a história de Ruth, que mostrou como Deus pode trazer esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Havia um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém com sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Por causa de uma fome em Israel, eles se mudaram para a terra de Moabe, na esperança de uma vida melhor. Embora parecesse a escolha certa, isso ia contra o plano de Deus, que queria que seu povo permanecesse na terra prometida. Em Moabe, a tragédia aconteceu. Elimeleque morreu, e mais tarde seus filhos se casaram com 2 mulheres moabitas chamadas Orfa e Ruth. Depois de cerca de 10 anos, os 2 filhos também morreram, deixando Noemi apenas com as noras. Ruth 1:3 a 5 explica essa perda. O marido de Noemi morreu e mais tarde seus 2 filhos também morreram depois de se casarem com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Noemi ficou sem marido e sem filhos. Depois, ela soube que a fome em Israel havia terminado. Sem ter mais nada em Moabe, Noemi decidiu voltar para sua terra natal. Noemi disse às noras que ficassem em Moabe, onde poderiam recomeçar, casar-se novamente e construir novas vidas. Orfa se despediu de Noemi com lágrimas e ficou para trás, mas Ruth se recusou a deixá-la. Em Ruth 1, versículos 16 a 17, ouvimos as palavras comoventes de fidelidade de Ruth. Ela disse: "Por favor, não me peça para ir embora ou voltar atrás. Onde você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Ela continuou: "Onde você morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada."